Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. A filosofia é a seguinte: se você não estiver por você, quem estará? Então eu já começo esse vídeo avisando que eu vou dar trabalho esse ano. Se você é meu concorrente, já calcula a relação candidato-vaga com menos uma vaga. Porque uma vaga é minha, tá reservada. Porque eu não tenho outra opção esse ano a não ser passar nessa desgrama dessa prova de residência. Valeu? É assim que a gente vai começar o Projeto R1. E se a gente ainda não se conhece, prazer. O meu nome você vai descobrir lá na lista de aprovados de 2026, beleza? Vamos começar pro vídeo. Galera, brincadeiras à parte, prazer mesmo. É uma satisfação ter vocês aqui. Meu nome é Fernanda, eu sou médica e tô aí realmente esse ano pra jogo na fase de provas de residência médica. E é por isso que eu comecei essa série nova aqui no canal que se chama Projeto R1. Bem sugestivo, bem direto, que é como vai ser a nossa preparação esse ano. A ideia dessa série de vídeos do canal é compartilhar com vocês mês a mês como que tá sendo a minha preparação, o que eu acho que eu acertei, o que eu acho que eu errei, quais são as minhas expectativas, o que eu tô desejando melhorar. E eu quero começar esse projeto justamente porque eu me senti muito sozinha no ano passado. Para contextualizar para vocês, eu já tô formada tem um ano, então o ano passado foi um ano de estudos e de trabalho, mas muito mais trabalhos do que de estudos. Eu não consegui dosar muito bem isso, tanto é que eu realmente não fui aprovada na prova de residência médica. E tendo 2025 como o ano no qual eu queria voltar para as redes sociais, porque eu gosto também muito disso aqui, eu achei justíssimo simplesmente não ocultar essa fase da minha vida de vocês, sabe? Eu tô muito cansada dessas redes ditas sociais, que são muito mais uma vitrine de exposição, de ego e tudo mais, do que um local pra gente formar a comunidade. E eu deixo bem claro com vocês desde o início que o meu propósito aqui é esse: criar uma comunidade de gente que se gosta, que se fortalece, que tá aqui por uma medicina melhor, que tá aqui por uma qualidade de vida melhor. Esses são os meus valores, é nisso que eu acredito. E quando a gente fala de formação médica, quando a gente tá aqui, concorrente ou não, se estimulando a estudar, a se especializar, a buscar uma formação de excelência, a gente tá juntos construindo uma medicina melhor. Mesmo que isso pra mim signifique às vezes ter uma pressão externa de ai meu Deus, estão vendo eu estudando para prova de residência, etc. Eu me comprometo muito com vocês a trazer a verdade e todos os altos e baixos dessa jornada. Jornada essa que tá começando agora em janeiro de 2025. Ano novo, vida nova, gratiluz. E aí a gente começou energizado com a energia atômica do sol em mais um ano de preparação. E como essas provas elas têm ficado cada vez mais especializadas, tá ficando comum a gente precisar da ajuda de um cursinho de residência médica para poder direcionar os nossos estudos. Da mesma série de poderia ser uma publi, mas ainda não é? Medway, me nota, tamo junto, pra cima, juntos até o final. E eu estive junto até o final com vocês no ano passado, quando eu tentei acompanhar algumas aulas intensivas. E eu falo que assim, eu tentei, porque foi um ano muito difícil, assim, da parte emocional, da parte de organização mesmo. Um ano completamente diferente do que eu tô vivendo agora pra preparação. E foi nessa companhia deles ali na parte do intensivo, quanto que eles estão solícitos, que eu optei por estar mais um ano junto, agora pra valer. Era cada coisa, cara, naquelas provas do ano passado, uns negócios cabulosíssimos. E aí eu abria, eu falava assim, gente, eu só sei isso porque tava naquela aula. Coisas que muitas vezes eu nunca vi na minha vida, sabe? Que infelizmente a gente tem que remar junto com a maré, galera. Eu não acho justo algumas provas de residência cobrarem certos assuntos que não são tão pertinentes pra nossa prática médica. Mas, se você quer ser aprovado, você vai ter que se sujeitar a isso. É que nem saber fórmula de física, de Bhaskara, um monte de coisa inútil pra prova do vestibular. Não acho que adianta a gente ficar reclamando muito. E graças a Deus, eles são um cursinho que rema com a maré, então eu me sinto muito confiante na preparação com eles. E esse ano que eu tô com a cabeça no lugar, aí que eu tô me sentindo mais legal mesmo. Então a minha jornada começou agora no meio desse mês, ali por volta da segunda semana de janeiro eu comecei os meus estudos e basicamente esse mês a minha intenção foi fazer o básico. A Medway divide os assuntos em trilha pré, aula, trilha pós, ainda tem algumas outras coisas pra fazer, flashcard, tem capítulo, tem também uma ficha resumo, aula flash, agora eles têm várias outras opções, mas assim, o coração do negócio é você fazer a trilha pré, que tem 5 questões, a aula e a trilha pós. E uma coisa que aconteceu muito comigo no ano passado, nessas indas e vindas de conseguir focar para os estudos para residência, daí depois ficar sufocada de trabalho, aí ver aquele negócio acumulando, aquela loucura. E tudo isso somado ao fato de eu ser muito perfeccionista e detalhista, acontecia muito de eu acabar mergulhando na aula, deparando com um monte de coisas que eu não sabia, detalhes, às vezes coisas que, além de não serem úteis para a prática, não necessariamente vão ser o meu diferencial na prova, porque a prova ela é sobre uma coisa global, né, e não só sobre um assunto só. E daí eu fazia 5 questões da trilha pré, fazia a aula, começava a mergulhar no assunto, que é o que eles chamam muito de bloqueio do especialista. E aí eu falava assim, não, a trilha pós eu faço amanhã para revisar. E daí a trilha pós ficava com Deus, né? Sendo que eu preciso colocar em prática uma verdade que ela é antiga pra mim, porque foi o que me fez ser aprovado no vestibular da medicina, que é que as questões são o nosso diferencial pra prova. Não adianta, já falei isso em outros vídeos, vocês me viram falando isso, mas é fácil falar e às vezes é difícil de fazer. Ainda mais quando você tá com seu ego ferido, porque você entende que você não vai conseguir dar conta de tudo e você não vai saber tudo. Mas a regra é uma só, não adianta querer ganhar uma competição de natação se você tá treinando corrida do saco. Não adianta querer ser campeã de ginástica rítmica se você está
tá jogando basquete. Se você quer ser aprovado na prova de residência médica, você tem que treinar a situação de prova. E as provas, elas cobram coisas que são padronizadas. Se você não tiver nichado, não tiver parceiro firme, entendendo qual que é a da banca, e fazendo questões e questões e questões, não vai ter jeito. Você vai cair nas pegadinhas, você não vai estar familiarizado com a forma como aquela banca gosta de cobrar as coisas. Então, pra começar a minha preparação, eu tô principalmente lutando contra o meu ego. E graças a Deus, tô tendo sucesso com fazer apenas a minha obrigação agora nesse início de ano. E mostrando pra vocês como eu não estou fazendo nada mais que a minha obrigação, eu queria trazer esse fichariozinho aqui, porque quem viu a minha fase de estudos pro vestibular, viu que eu fiz exatamente o que eu tô fazendo agora. Peguei um ficháriozão, fichário igual, inclusive, só mudou a cor, botei as divisórias que eu já tinha e tô fazendo exatamente a forma como eu fazia na época do vestibular, que é um estudo mais direcionado pra privilegiar questões. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do que aconteceu hoje, a surra que eu tomei na aula de cardiopatias congênitas. Gente, sério, eu já adoro pediatria. Quando eu vejo cardiopatia congênita, já me dá até uma angina. Mas enfim, começamos a trilha pré. Daí aqui na trilha pré, e em qualquer lista de questões que eu faço, o que eu tento fazer? Eu enumero, coloco as minhas marcações, tipo, eu acho que essa aqui é A, B ou C. E na hora que eu tô colocando as questões, eu descrevo o que eu acho que tá sendo cobrado naquela questão. Ou o que eu acredito que seja o raciocínio correto pra poder chegar na questão certa. Por exemplo, questão 2, achei que era o número A, ainda não tava de verde e amarelo, tá? Porque eu vou fazendo a trilha inteira sem corrigir pra poder não me influenciar. Porque à medida que você vai fazendo a trilha, você vai aprendendo coisas quando você tá corrigindo as questões. Então, eu gosto de ser fiel ao conhecimento que eu cheguei no momento de execução daquela trilha. Então, eu faço a trilha inteira sem marcar nada pra não pegar os gabaritos. Escrevo o que eu acho. Por exemplo, aqui na questão 2, era uma questão que falava pra mim dos determinantes da intensidade do fluxo interventricular numa comunicação interventricular, que é o defeito lá que eles estavam falando. Essa foi uma questão que eu acertei. Então, eu acertei e por isso eu marquei o verde. Mas tem também as questões que eu erro, que ficam aqui de rosa. E essas são questões que normalmente eu tento corrigir por escrito, escrevendo em vermelho a minha correção. Também existem aquelas questões nas quais eu acerto, mas eu acho que eu preciso consolidar mais no conhecimento. Essas questões eu corrijo no papel em verde. Isso aqui sou eu fazendo básico. Então eu sei que parece pouco, e é pouco, mas é mais do que eu tava fazendo no ano passado, porque no ano passado eu tava querendo inventar firula. Então eu voltei pro que eu já fazia antes e já dava certo. É exatamente o que vocês já viram, é exatamente o que eu tava fazendo no vestibular, e em time que tá ganhando a gente não mexe. Mas apesar de tudo, existe um espaço para inovação. E o espaço para inovação que eu tô querendo conquistar agora em fevereiro é o uso dos flashcards. E eu quero dar uma investida nos flashcards não só porque a Medway também me proporciona esse recurso e eu sei que eu tenho como aprimorar o que eu tô fazendo com o que ele já tem disponível, mas também porque as poucas vezes que eu usei flashcards durante a graduação foram momentos onde eu tive um retorno muito expressivo naquilo que é o meu calcanhar de Aquiles, que são aquelas questões de padrão mais de decoreba. No momento eu tô usando o Anki, que é um aplicativo de flashcards, e a minha ideia em fevereiro é conseguir alinhar o meu formato de flashcards que eu tô fazendo enquanto eu vou fazendo as questões, junto com os flashcards que a Medway já me disponibiliza. Não vou entrar muito em detalhes do aplicativo agora pra vocês, porque eu sinto que eu tenho que explorar um pouco ele melhor, e eu sei que eu vou ter mais capacidade de trazer um material mais completo pra vocês de fevereiro em diante. Mas pra quem não conhece, esse é um aplicativo de flashcards gratuito, que tem uma série de ferramentas associadas que também são gratuitas, e que é muito consolidado, muito popular na internet. Então, graças a Deus, a gente acha tutorial disso em tudo que é canto. E à medida que eu for encontrando o que é de valor pra mim e pra minha preparação na residência, eu também vou trazendo pra vocês pra gente ir aprendendo junto. Outro assunto que eu preciso me dedicar mais em fevereiro, acho que eu não vou conseguir resolver essa situação em fevereiro, mas eu quero começar a me dedicar mais a isso, é a atenção que eu vou dar pras provas práticas. Eu tenho instituições que cursam com provas práticas, quando elas estão presentes no processo seletivo, elas ocupam metade da nota, e eu particularmente quero investir desde cedo nelas, porque eu sinto que elas vão ter um retorno muito grande pro meu perfil de estudante, que é um perfil que se beneficia e que tem uma retenção muito mais alta quando começa a colocar as coisas na prática. Mas também é fogo você colocar coisas na prática enquanto você tá meio que fazendo uma execução de um cenário de brincadeirinha. Então eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso funcionar, não sei se eu vou chamar outros amigos pra poder estudar junto, não sei se em algum momento eu vou tentar treinar a prova prática sozinha. Eu sei que eu preciso começar, porque não adianta nada eu mandar benzão lá na prova teórica e chegar na prova prática e espanar. E por último, mas definitivamente não menos importante, isso aqui pra mim é obrigação, não tem como eu passar de fevereiro sem fazer isso. Eu vou começar a minha rotina de simulados. Ano passado eu falhei demais procrastinando simular. Deixei pra fazer isso muito em cima da hora, tava afobada, cheia de prova pra fazer, com pouco tempo de corrigir. Então essa é uma coisa da qual eu não abro mão. Não existe a possibilidade de eu sair de fevereiro sem estar simulando bastante. Eu quero e vou voltar pra vocês em fevereiro com essa série, falando o quanto que foi bom simular, o quanto que eu quebrei a cabeça, o que que deu certo, o que que deu errado, mas assim, isso tem que ter dado certo. E finalizando, já profetizando o próximo vídeo, se você gostou dessa série, curte, fala pra mim o que que você acha que pode melhorar na série, me dá, por favor,
favor, dicas de coisas que vocês já sabem, porque eu tô aqui pra tentar ajudar vocês, mas eu sou eternamente grata quando vocês também conseguem me dar dicas. Eu amo escutar vocês. Então, se você ainda não me segue no Instagram, que eu também tô voltando por lá, @FernandaFilete, manda uma mensagem pra mim, porque eu tô aqui também querendo compartilhar, criar essa comunidade com vocês. E o importante é isso aí, começar. Passinhos de formiguinha pra gente ter progressão. Eu tô muito animada pelo ano que tá vindo. Eu espero que essa minha energia não abaixe. Vou fazer de tudo pra me manter confiante. Vou fazer de tudo pra me manter equilibrada, porque essa é uma palavra que é complexa no ano de preparação pra prova de residência médica. Mas, sobretudo, eu vou estar aqui transparente com vocês mensalmente. O nosso encontro tá marcado em fevereiro e beijo pra vocês, porque eu vou sair correndo porque eu tenho que estudar mais. Fui!